Olá, internautas. Estamos hoje aqui com o vereador eleito Aldino Oldenburg. Aldino, seja bem-vindo. Alô, bom dia Mani, bom dia. Um bom dia a todos os internautas que acompanham o Jornal de Pomerode pela internet. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a política e um pouquinho de Pomerode com vocês aí. Aldino, 824 votos nessa eleição. Na eleição anterior, 368 votos, 824 votos, o mais votado da sua legenda, que é o PMDB. Sim. Aldino, da onde que você conseguiu de 368 votos ir para 824 votos? Realmente, em 2012, quando eu acabei perdendo uma eleição, eu vi que não é assim que se faz uma campanha política. Porque você sai, eu sempre brinco assim, eu saí aos 49 minutos do segundo tempo, né? Para você enfrentar uma campanha eleitoreira, né? E você sabe que não é assim que funciona. O povo te conhece, mas ele não tem a confiança do voto, né? Então, depois de 2012 para cá, eu já vinha fazendo a minha campanha, né? Então, todos os anos eu vinha fazendo gradativamente minha campanha. E o resultado veio dia 2 de outubro, né? O resultado foi uma votação expressiva, né? Inclusive, eu sempre tinha uma meta, né? Eu, em casa com minha esposa, a gente sempre conversava bastante, né? E eu tive uma meta, né? Porque, às vezes, você tem que fazer umas metas na sua vida para ver se você realmente alcança o teu objetivo, né? E a minha meta em casa sempre foi assim, chegar perto de 800 votos. Essa foi a minha meta. Eu disse com minha esposa, né, conversando assim, a minha meta seria 800 votos. Ela disse, mas é bastante voto. Eu também sempre falava que era 800 votos. Eu fiz 368 votos em 2012. Para você chegar em 800 votos, é muito voto, né? Então, é uma meta, assim, que era meio abusiva, assim, né? Um pouquinho, né? Mas, é assim, eu sempre digo, se você faz um trabalho ao longo dos 4 anos, você conseguir perto, atingir a tua meta, você já fez um trabalho bom, né? Então, e nesses anos todos, tu faz amizade aqui, uma amizade ali e tal. E esse povo, ele vai começar a confiar em você, né? Confiar na tua pessoa. E ver o teu caráter, se realmente vale a pena votar no Aldino, né? E durante esses 4 anos, assim, então eu fiz o meu trabalho. Mas nunca falando da minha meta, porque hoje você sabe, né? Se você chega e diz, eu tenho uma meta minha pessoal, né? Que a minha pessoal é fazer 800 votos, né? Aí os caras depois já vão falar, mas o Aldino já está falando que tem 800 votos, né? E não precisa mais votar nele, porque ele já está com 800 votos, né? Depois não alcança, né? Então, essa minha meta ficava para mim, para minha família. Para ninguém chegar a falar por aí que, o Aldino já tem 800 votos. Não é por aí, não. Então, mas quando você chega perto da eleição, perto do dia 2 de outubro, você fica preocupado, né? Aí um dia comentando, brincando em casa com minha esposa, disse, se eu fazer 650 votos, já tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, né? Porque fazer 800 votos não é fácil, é uma... Se você olhar assim, é um mundaréu de gente que vai confiar na sua pessoa, né? E isso é importante, você conseguir convencer as pessoas a acreditar em você, né? E isso que é importante. Então, durante os 4 anos para cá, eu fiz esse trabalho e fiquei feliz. Só que, depois, ultrapassar a tua meta, né? No final do jogo, você já pensa assim, nossa senhora, eu acho que chegar em 800 votos vai ser quase impossível, né? Mas aí você passar dessa tua meta, isso é gratificante mesmo, isso é importante. Então, como já falou, tu tinha a tua meta. E você ficou surpreso, assim, porque você é um dos poucos vereadores, o qual eu converso, que fala assim, puxa, eu tinha uma meta de 800 e atingi 800. Porque eu falo a todos eles da extrema coragem, Aldino, que vocês têm em se candidatar a um cargo público, em participar de uma eleição. Porque hoje você participar de uma eleição, você tem, pelo menos o que eu falo, você tem uma alegria mais alegre e uma alegria triste e uma tristeza profunda. Tristeza profunda é você achar que vai fazer 1000, como você achou, sim. Você tem tua meta de 800. Aí você abre as urnas e você só faz 100, 150 votos. Aí você tem uma alegria mais ou menos, que é uma alegria onde que você se elege com 600 votos, podemos dizer assim, mas você esperava 800 votos. E uma alegria que é as poucas que acontecem, é quando você tem uma meta de 800 e você ultrapassou essa meta. Então, isso te surpreendeu? Como você já falou, eu esperava, se eu fizesse 650 votos,
tá para lá de bom, mas você tinha sua meta e você é um dos poucos vereadores que eu conversei que conseguiram superar essa meta. Então você teve, além da sua eleição, você teve uma alegria plena da quantidade de votos que recebeu, tipo aquelas pessoas que falaram que ia votar em ti realmente votaram. Sim. É assim, eu sempre gosto de trabalhar um pouquinho com números, né? Então, com metas, com números, que é importante para ver se você realmente está conseguindo fazer um bom trabalho. Em 2012, voltando em 2012, quando eu fui candidato a primeira vez, quando você vê a conjuntura que está acontecendo no teu partido, aí você sabe que é impossível você ainda passar de um candidato, né, que ainda ele tem uma expressão política maior do que a sua, né? Então, em 2012, a minha meta era chegar em quarto, o quarto mais votado, porque eu sabia que tinha o Marcos, o Nelson, o Maurício, né, que já eram candidatos que eles tinham uma vantagem sobre mim, né? Então, a minha meta era chegar em quarto. E na época eu também já pensando bem assim, né, que nós iríamos fazer 3 e eu seria o primeiro suplente direto, né? Mas a minha meta eu consegui atingir, ser o quarto mais votado do partido, né? E em 2014 teve o ano eleitoreiro de governador e de deputado, né? E o deputado Carlos Chodini, na época, também veio me procurar para fazer um trabalho para ele dentro de Pomerode, porque os nossos dois, né, nossos deputados que não iam mais concorrer, então a gente busca um deputado de fora, né, do município, né? E como Jaraguá do Sul é pertinho, e ele veio conversar comigo, é do nosso partido, que eu conheço o Carlos Chodini já faz há anos, né? E daí ele pediu para fazer um trabalho dele. Ele me perguntou... Ele é federal, né? Ele é estadual. Estadual? É deputado estadual. Mauro Mariani, que é o Mariani, que fazia a dupla com ele. Isso. E daí ele perguntou para mim, Aldino, o que nós poderíamos fazer? Eu digo, deputado, eu gosto de trabalhar em metas, né? A minha meta é de chegar de 400 a 500 votos, de 450 a 500 votos, né? Ótimo, bom. Quem nunca fez muito voto, chegar a fazer 400, 500 votos, é muito bom, um número expressivo também. E fizemos também 455 votos. Puxa. Então ficou dentro da minha meta, né? Então, com esses trabalhos que a gente já vem fazendo, a gente já sabe o que pode acontecer e o que você pode atingir, né? E realmente, quando passou de 800 votos, eu fiquei um pouquinho surpreso mesmo, porque quando chega na reta final assim, de uma eleição, você fica preocupado, né? Você sabe que não é bem assim. O povo falando é gratificante, porque é bom já, porque ele já conversa com um amigo dele e sabendo que você já pode fazer uma boa eleição, né? Mas isso também, no dia 2, isso tem que virar voto lá dentro da urna, né? Então, conversar é uma coisa. Agora, virar voto lá no dia é bem diferente. Porque você sabe, você às vezes tem aquele pessoal, aquele eleitor que às vezes tem, eu acho que eu vou votar no Aldino, mas chega na hora H, vem um amigo e fala assim, não, mas tu eu ia votar no Aldino, mas eu tenho fulano tal, vamos dar um voto de confiança para ele, né? Então, eu sempre converso, porque a minha eleição, a minha estrutura, eram meus amigos. Sempre falei assim, sempre conversando com meus amigos, disse, eu preciso da ajuda de vocês, sozinho eu não vou chegar. Minha estrutura são vocês. E vocês que vão lá e pegam aquele voto, aquela pessoa indecisa, vocês vão lá e buscam aquele voto lá e vamos ajudar o Aldino, vamos dar um voto de confiança no Aldino. E quando você fala, o meu trabalho, ele me expõe um pouquinho e as pessoas já me conhecem, né? Então era um pouquinho mais fácil trabalhar a imagem do Aldino, né? Porque como uma pessoa quase pública já, né? Então é mais fácil você trabalhar o voto em cima do Aldino. Então as pessoas já me conhecem de vista e quando você fala Aldino, é o fotógrafo e tal, então é um pouquinho mais fácil trabalhar e buscar um voto para o Aldino. Realmente fiquei muito feliz com essa expressiva votação, né? Eu sempre digo, uma votação que nem o pessoal brinca aqui no centro, é uma votação de respeito, né? De respeito, sem sombra de dúvida, né? E daí, eu sempre falo, e esse respeito eu quero ter com o povo, com o meu eleitor, aquelas 824, não só com eles, mas com toda a Pomerode, ter esse compromisso com eles, né? Que eles depositaram o voto de confiança dia 2, eu preciso dar esse respaldo, né? Durante os 4 anos com eles, né? Aquela situação, até você falou, que eu acho que agora era uma pergunta que eu ia lhe fazer, qual que era o segredo dessa tua votação tão expressiva? Realmente é a amizade, ela se confirmou, a amizade, isso é muito importante para você como político e para você como pessoa.
E da outra situação também, imagina a quantidade de pessoas que talvez que queriam votar em você, mas tem um parente que e tal. Acontece muito isso, né, Aldino? Então, puxa, você até fica contente. 824 votos, mas talvez até faria um pouquinho mais se talvez o meu vizinho lá, mas poxa, meu vizinho é parente do fulano que também é candidato. Poxa, Aldino, eu gostaria de votar em ti, mas eu não posso deixar de votar. Esse carinho é muito importante, sim, né, Aldino? Sabendo que você chegou nesse patamar, mas poderia ser ampliado ainda, né? Com certeza, esse podia ser ampliado, mas é assim também, quando eu falo assim que eu participava muito também, eu participo em clube de caça e tiro, eu participo do tiro, né, do tiro do 15 de novembro, do tiro do Botafogo, né, eu tenho a minha patota de futebol já há 17 anos que eu coordeno, sabe, então você faz uns ciclos de amigos e esses amigos que eles têm a confiança em você, né. Que vê que não é só uma situação eleitoral, né, Aldino? Exatamente. É uma situação de parceria ao longo do tempo, esse trabalho que você vem fazendo, né? Eu até às vezes eu faço umas brincadeiras com meus amigos, assim, digo assim, esse ano assim eu preciso agradecer a Deus todo dia. Mesmo assim a gente precisa agradecer a Deus todos os dias, né? Não só porque quando você tem vitórias, né? Nas derrotas também, porque aí você aprende, né? É o que aconteceu comigo em 2012. Na derrota eu comecei a aprender o que você precisa fazer, mudar para você chegar a esse êxito, né? Eu sempre brinco que 2016 foi um ano muito feliz para mim, porque comecei com minhas bodas de prata, né, que nós tínhamos conversado em off antes já, né? Parabéns, né? Parabéns, Aldino. E é fácil manter um casamento? Sim. Durante 25 anos, durante né? 25 anos. Parabéns para você e sua esposa. Foi sim, uma felicidade enorme, né? Conseguimos contratar a nossa banda lá, né, que a gente tinha conversado, assim, né, num ano que a gente viu a banda tocar e tal. E ficamos campeão com 15 de novembro no tiro, né? Fui o terceiro melhor atirador, fui campeão da equipe, né, de tiro, né? Então, eu digo assim, as coisas acontecem naturais, né? Inclusive, domingo passado, ficamos campeão da Oli Clubs no futebol suíço, lá no Nacional. Então, como treinador, né, em 3 competições, 2 vitórias, 2 títulos, né, é gratificante, mas é um trabalho sério. Eu sempre digo, fazendo um trabalho sério, você consegue alcançar os teus objetivos, né? E a mesma coisa na eleição. Quando eu entrei de novo agora, em 2016, uma eleição, eu sempre digo, eu ando com meus pés no chão, sempre, direto, sabe? A gente anda de qualquer maneira, né, no chão, né? Mas eu digo assim, a minha cabeça também, sempre com os pés no chão, porque você está fora de uma eleição. Eu sempre brinco assim, eu estou fora da eleição. Você tem só uma chance de entrar. Fora a gente está. Então você tem que fazer um trabalho para você conseguir entrar. Inclusive, ontem eu estava no Botafogo, tinha a festa de rei lá, daí um amigo meu me cumprimentando, ele disse assim, pô, Aldino, chegasse onde é que tu querias, agora tu estás lá, né? Eu digo, eu acho que não. Sim, mas tu já quer ser prefeito? Eu digo, não é isso. Eu apenas subi um degrau. Agora eu vou ver se daqui a 4 anos eu conseguir fazer um bom trabalho, aí sim eu posso dizer que eu cheguei lá. Para as pessoas confirmarem o seu trabalho como vereador, né? Que é um período difícil, né? Sim, é um período difícil, né? Porque você sabe, lá são 9 vereadores, 9 cabeças diferentes pensando, né? Mas por isso que eu digo, se eu conseguir fazer um bom trabalho durante esses 4 anos, aí sim eu posso dizer que eu cheguei onde é que eu queria estar. Não pensando lá na frente, não, nunca pensando em reeleição, mas sim pensando em fazer um trabalho positivo durante esses 4 anos, que a comunidade chega e diz, não, realmente, a gente confiou o nosso voto no Aldino e realmente a gente foi representado bem. E isso é importante de um político, né? Então, seria a reavaliação e seria a reafirmação após os 4 anos. Então, você considera agora, claro, você foi um vereador vitorioso, um candidato a um vereador hoje eleito, vitorioso, mas acho que a tua vitória, então, principal seria, então, uma reeleição daqui a 4 anos, é isso? Não é dessa forma? Não é dessa forma, não, que eu penso, né? Não é em reeleição, confirmar... Mas seria a confirmação do teu mandato. Exato. Seria na sua reeleição é que confirmaria realmente se você se dispôs durante esses 4 anos e se os seus eleitores realmente vão avaliar a sua agora entrando, você já foi suplente, né? Agora você não, de fato você é vereador e ninguém te tira lá, não, precisa férias de ou doença de algum para você entrar. Sim. Não, agora você é o vereador, você é o mandatário oficial.
Então, daqui a 4 anos, a reeleição é uma naturalidade, Naturalidade. ou é uma naturalidade. Exato. E se caso acontecer, então, você acha que então, isso vai confirmar que aqueles 824 votos realmente valeram a pena? É isso, Exatamente Aldino? isso. Porque assim, hoje, vamos supor, eu vou votar no Mani. Então, eu votei no Mani, o Mani ganhou, fiquei feliz. Só que eu preciso ver se o Mani realmente ele vai corresponder com o meu voto, né? Perfeito. Então, essa é a minha visão. Às vezes eu brinco, eu vejo a política de um modo um pouquinho diferente. Eu não vejo só em bem pessoal, eu vejo em bem coletivo, sabe? Então, eu sempre digo assim, quando você vota, eu votei no Mani, se o Mani durante os 4 anos fazer um bom trabalho, realmente, aí sim eu fiquei feliz, porque eu votei numa pessoa correta, uma pessoa que realmente quis trabalhar e conseguiu trabalhar, a trazer valores para Pomerode, que Pomerode possa crescer, né? E essa é a minha visão. Não é assim, eu estou lá agora, esqueço do resto, eu não preciso mais do povo, né? Não preciso mais sair de casa, né? Então, esse erro, às vezes, muitos políticos cometeram, né? Então, não é por aí que funciona. Você precisa dele antes, mas quando você está lá, você não precisa mais do povo. É muito pelo contrário. Cada vez mais você precisa do povo. Por quê? Porque eu não cheguei a prometer nada na campanha, né? As minhas promessas... Sabe que o vereador não pode sair prometendo, né? Porque o vereador, ele não executa a obra, né? Ele não faz projeto, né? Ele faz projeto de lei, mas não de obras, porque obras quem faz é o prefeito, né? Então, a minha campanha sempre foi em trabalhar com o povo, saber escutar o povo, aí sim trabalhar em prol da comunidade, né? Então, não é saindo prometendo, não fiz promessa nenhuma, porque às vezes eu fui questionado, mas qual é a tua promessa? O que tu queres fazer? Eu digo, eu não posso te prometer. Tu queres que eu lhe fale uma historinha ou você quer que eu seja o verdadeiro? Não, eu quero que você seja verdadeiro. Sim, meu trabalho vai saber escutar a comunidade e aí sim trabalhar em prol da comunidade. Não saindo prometendo, porque você sabe que o vereador, ele não executa, né? Ele não faz obras, né? Então quem executa é o executivo. E mesma coisa, projetos. Quem faz os projetos é o executivo. Nós apenas aprovamos ou não. Certo. Se é vem de encontro à comunidade ou não. Então, esse é o nosso trabalho. Aldino, mas também não é, claro, essa conversa que você teve com os teus eleitores, teus amigos, mas eu acho que teve uma que tu me mostrou ali embaixo que foi fator decisivo na tua eleição, foi o jingle aí. Deixa eu ver esse jingle aí. O Aldino realmente se profissionalizou esses dias. Até perguntei para um outro candidato a vereador também de um jingle, e ele me mostrou o jingle aqui, ficou muito bem feito, a música ficou muito legal. 365 dias por ano, o Aldino vai ser o vereador pra você. 365 dias por ano, vai trabalhar e ajudar, fazer o melhor por você. Juntos vamos construir uma Pomerode cada vez maior. Mais saúde, mais esporte, a cultura e a educação cada vez melhor. E assim vai, né, Aldino? A música é muito boa mesmo, hein? Realmente, essa música aqui, como eu falei antes, né? Tinha feito Minhas Boas de Prata em abril, e o Batista, até quero mandar um abraço pro Batista lá, ele foi um amigão mesmo. Eu acho né? que tira um pouquinho, senão não vai ficar só a música e não Só vai a escutar a música. tua voz. Realmente, em abril, quando a gente teve Nossas Boas de Prata, né? E eu contratei a banda Alma Latina para tocar a festa, né? Para fazer a festa conosco lá. E numa brincadeira, daí conversando com ele, um amigo meu, ele disse assim, esse vai ser o nosso futuro vereador, né? Então precisa fazer um jingle para você, para tua campanha também, né? E daí e surgiu assim, disse, eu vou fazer um jingle para você, né? Porque hoje você sabe que você fazer um jingle, você precisa de direitos autorais. Sim. Do compositor, do cantor e tal. E essa música é dele, né? Então ele compôs a música, ele, né, que escreveu essa música e gravou a música é dele. Então ele disse, não, é tudo meu. Então vou fazer para você um presente aí, disse, né? E quando chegou lá na hora, assim, aí quando chegou na época da eleição, daí eu escrevi para ele, Batista, como é que é? Tá de pé o nosso trato aí, nosso acordo?
Não, manda aí o que você quer, né? Então, e realmente foi muito, muito bom, ficou muito bonito. Parabéns. E as pessoas que viram o jingle, né? Elogiaram bastante, né? Muitas mensagens no Face, né? Né? Como ficou bonito, né? E aí acabei fazendo um videozinho de Pomerode também para o pessoal assistir e escutar o jingle. E ficou muito, muito bonito mesmo, realmente ficou muito 10 mesmo. Parabéns aí, parabéns ao Batista, Alma Latina, né? A banda aí. Realmente ficou bem alegre, né? Começou ali e tal, e depois o bicho pegou. Música bem alegre, realmente vejo que é bem a tua imagem também, né? Que tu sempre tá, sempre tá por aí e tal, é bem legal isso daí, Aldino. Aldino, agora falando, a gente conversou bastante sobre a sua eleição e tal, mas agora eu queria te fazer uma pergunta que deixa a gente muito entristecido, nós brasileiros, desse atual cenário político brasileiro que hoje estamos, né? Denúncias após denúncias, todo mundo, de todos os partidos, do teu PMDB, do PSDB, do PT, do PSD e assim por diante. Eu acho que não tira nenhum partido dessa atual tão aguardada delação premiada do grupo Odebrecht, que entristece a gente, né, Aldino? Toda essa situação, saber que esses partidos estão tão corrompidos, certas pessoas, a gente sabe, eu falo, quando eles começam a falar mal do PT, alguma coisa, eu falo, eu tenho tantos amigos dentro do PT aqui em Pomerode que eu falei, puxa, a gente não pode nivelar todo mundo por baixo, né? Não, e dentro de cada partido tem pessoas super trabalhadoras, comprometidas com a população, com os ideais, né, de fazer o bem e de usar a política como instrumento de progresso, de ajuda ao próximo. Mas, infelizmente, dentro de cada partido, isso, né, Aldino, isso eu queria deixar bem claro, de todos os partidos, realmente, a gente vê que vão ser bastante atingidos nessa próxima delação premiada aí, nessa operação aí, Lava Jato e Lava Aquilo e não sei o quê. Aí, como é que você avalia, qual que é a sua impressão hoje de toda essa situação, essa crise política que se abate sobre o Brasil? Realmente, a política no Brasil atualmente, ela está desgastada, sabe? Com o povo, né? Que nem antes nós tínhamos conversado, na pergunta você falou assim, porque hoje você precisa de coragem de sair na rua pedir voto. E realmente, isso não vem por causa de Pomerode, isso vem a nível nacional. E hoje, quando você vê a política nacional, o desgaste dela com a população é muito grande. Às vezes a gente fala assim, né? Vê quem é o culpado. O culpado não é só um. Que não, nós tínhamos falado na pergunta, todos os partidos têm pessoas, tem uma laranja podre no meio deles. Então, inclusive, do nosso PMDB também tem umas laranja podre lá, né? E quando a gente às vezes fala assim do que está acontecendo, dos roubos, dos desvios e coisa, né? Eu sempre falo assim, não vamos culpar o PT, né? Mas eu digo sempre o seguinte, quando você é o gestor, quando você é o chefe, você é o responsável, né? Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, né? Inclusive no Brasil está acontecendo o seguinte, que há 15, 20 anos atrás, você falava assim, o Brasil sempre foi roubado. Não é de hoje, o Brasil sempre foi roubado. Só que hoje, quando você vê o cenário político de hoje em dia, tu às vezes pergunta, quem não roubou? Né? Antigamente eram poucos, hoje em dia são todos quase, né? Em geral, para não, né? Para dizer, um ou dois roubaram. Hoje você quase pergunta quem não está envolvido em escândalo, né? Então, era tão fácil hoje você desviar um dinheiro que você não sabe se realmente foi ou não foi, por que foi roubado. Às vezes você vê assim, estádios, eu vi esses dias de novo no portal da Globo, se vê um estádio lá, foi desviado tanto, assim, presidente que fez omitiu relatórios e tal. Por quê? Por isso que eu sempre digo, hoje a política ela tem que ser, o político, na verdade, ele precisa pensar diferente. Ele precisa pensar em pró da comunidade. Eu sempre digo, por que não começar pelo município? Porque hoje você vê, não é só a nível federal, é estadual, tem problemas, tem municipal também, às vezes tem problemas. Então por que não vamos começar com o município? Vamos começar de baixo. A moralização pela base. Pela base, né? Então, eu sempre digo assim, cabe a nós mostrarmos que nós também somos diferentes.
né? Para não dizer assim, porque quando você via lá pedir voto, o pessoal estava muito desgostoso com a política, né? Então, eu falava, mas vocês ainda têm coragem de sair na rua para pedir voto? Mas eu sempre digo, a política, ela faz parte da nossa vida, a minha vida, a sua vida. Infelizmente, ela faz parte da nossa vida. A gente faz política o tempo todo, né, Aldino? O tempo todo. E nós não vivemos sem a política, né? Então, ela é importante na vida de cada um, né? Só que o povo, ele conseguiu, tipo assim, os políticos desviar um dinheiro que era muito fácil. Já estava muito fácil, né? Então, às vezes, eu digo, não é o partido em si, mas sim quem está gerenciando lá em cima, não é? E ele que está errado. Ele que teria que estar vendo lá o que está acontecendo errado, o porquê está desviando esse dinheiro, o porquê está desaparecendo esse dinheiro. Porque hoje, às vezes, você fala assim que, porque fulano faz uma licitação e outro faz a outra, e daí o preço é lá em cima, mas quando você vê, o dinheiro não chega. Que nem a gente viu nos estádios, eu sempre digo, base os estádios, né, que foram feitos para a Copa do Mundo, foram orçados em 800 mil, aí quando você viu, ele chegou a 1,5 milhão. Mas por quê? Onde está o erro, né? Licitações fraudulentas. Exatamente. Onde que, só para explicar essa daí, uma empresa licitatória ganha e abandona, aí depois é contratada em emergência, estava mais na cara que nariz, que era rolo, né? Pelo amor de Deus, porque aí a outra empreiteira, como a obra estava em andamento, ela foi contratada emergencialmente. Como é que ela dali que ganhou? Aí não tem mais valor. Exatamente, são situações, Aldino, que você citou muito bem. Exatamente, por isso que eu digo, hoje, para mim, a política, ela teria que ser ensinada na escola. Não vou dizer do primário, do quarto, mas a partir da 7ª série em diante, porque hoje você tem, são até o 9º ano, né? Então, assim, os últimos 3 anos, você inclui política. O que a política representa na sua e na minha vida, sabe? E isso que é importante, né? Porque daí a criança, porque às vezes nem todos vão estudar adiante, né? Então, do 9º ano eles param, né? Então, você ensina já do 7º, 8º, 9º ano, nos últimos 3 anos você ensina política. Uhum. Aí, quando você chega, porque quando você sai no 9º ano, a criança já tem 14 anos, 13, 15 anos nessa faixa etária, né? E com 16 já vota. Tá, mas eu vou votar em quem? E por que eu vou votar? Então, tem muito adolescente que não fez o título de eleitor porque eu vou votar em quem? E por quê? Porque ele está se afastando da política, mas a política ela faz parte da vida dele. Então, eu sempre digo assim, hoje o Brasil ele precisava começar o quê? Ensinar a política dentro da sala de aula. Não vou dizer dos primeiros anos, porque não vai saber o que é política, né? Mas eu digo assim, da 7º, 8º, 9º ano, nos últimos 3 anos, você ensinar o que é a política, o que ela representa na sua vida, é importante. Porque daí, quando você chega com 16 anos, aí o adolescente vai lá, não, eu quero fazer meu título de eleitor, eu quero votar. E ele vai saber em quem votar. Aí, quando o candidato vem falar com você, ele vai dizer, não, tudo bem, em você eu não vou votar, eu já tenho o meu candidato. Porque eu já conheço ele de uma longa data, e os ideais dele, e o meu voto vai ser para ele. Então, aí que nós vamos conseguir mudar o quê? O município, aí vai começar a crescer, o estado e o federal. Então, porque o adolescente, ele já sabe em quem votar e por que votar. Então, não é por causa que, eu sou obrigado a votar, né? Hoje se fala muito que o voto tem que ser facultativo. Eu acho que não. Não sei. Muitas pessoas falam que sim, que vai melhorar. O país vai melhorar, o Brasil vai melhorar. Eu já vejo de uma maneira diferente. Sendo obrigatório, você vai lá e votar. Mas sendo obrigatório, você vai ter que se interessar em quem eu vou votar. Não apenas por votar. Sim. Né? Então, hoje você pode ver no cenário Pomerode aqui, nós tivemos muitos brancos e nulos, né? Pessoas, às vezes, que estavam desgostosas com os 2 atuais candidatos, né? E com a política nacional. Por isso que teve tanto branco e nulo, porque eles estão desgostosos com a política nacional, né? Fica aí uma grande ideia para o projeto aí do vereador Aldino, de incluir na nossa grade curricular, pelo menos daqui de Pomerode, uma cadeira ali, não precisa ser toda semana, né? Mas que tenha... Fica aí uma dica, né? Projeto de lei que talvez você possa encampar na próxima gestão, até o Legislativo oferecendo Sim. para a rede estadual, rede municipal, esse professor. Eu acho que é uma grande ideia, Aldino. Parabéns aí pela sua visão política. Eu realmente não tinha me chamado a atenção. Eu acho que tu tens
toda a razão em discutir isso nesse período da formação das nossas crianças. Porque eu sempre digo, porque a política, ela não faz parte só de um político, ela não faz só parte da minha vida, como eu sou um político, eu Sim. fui eleito, mas ela faz parte da sua, dele, do adolescente. Nosso futuro, né? Nosso futuro. Então, você quer ter um futuro? Qual é o nosso futuro? A gente precisa saber o que nós queremos. E começa pela política. Você sabendo o que a política representa na minha vida, você vai saber em quem votar, sabe? Então, você já tem uma visão ampla do que é a política, o que ela representa na minha vida. Então, isso que é importante. Eu sempre digo, a partir do momento que a população se ligar um pouquinho mais na política, sabe, interagir mais com a política, nós vamos mudar o nosso município até o federal. Nós vamos mudar, porque ele já vai ter uma visão diferente. Ele vai saber o porquê, o que ela faz parte da minha vida, né? Então, isso que é importante, né? Eu vejo a política, às vezes falam, Aldino, você às vezes sonha demais, né? Mas eu vejo, assim, a política ainda de uma maneira que ela tem que fazer o bem em conjunto. Não só o meu bem, mas ela precisa fazer o bem em conjunto, com todos. Então, eu entrei numa política, eu quero ser um vereador que vai trabalhar, honrar os seus votos, né? Por isso que eu fui eleito, né? Por isso que eu entrei numa campanha eleitoral, porque eu quero participar, eu quero fazer a diferença. A diferença. Por isso, quando eu te falei antes que, agora você chegou, onde é que você queria estar? Não. Se eu pensar dessa maneira, ok, eu vou lá apenas na Câmara de Vereadores, sentar lá e tal, buscar o meu dinheiro e tal, tá tudo bem. Mas não é assim que funciona a política. Eu só vou estar satisfeito se realmente durante esses 4 anos eu conseguir fazer um bom mandato. Aí sim, eu vou dizer que não, realmente cheguei onde eu queria estar. Eu consegui representar o povo, sabe? Isso que é importante. Você saber representar o povo. Isso que é importante. E a partir do momento que o político ele vê que ele está lá eleito pelo povo, representar o povo, sabe? Aí ele vai estar fazendo uma boa ação, trabalhando em comunidade, em prol da comunidade, né? Aldino, você participou, eu acho que como suplente, por 2 oportunidades nessa atual gestão. Uma só. Uma só, nessa atual gestão da Câmara de Vereadores. Agora foi durante esse ano ali no período eleitoral, é isso? Não, foi em 2015. 2015. 2015, tinha quase certeza que você tinha assumido também essa. Não, foi não, o Zils. Foi o seu Norberto Zils, né? Norberto Zils. Sim, exatamente. Aldino, como é que você avalia essa atual Câmara de Vereadores na sua gestão? Avaliar, eu sempre digo, é complicado você avaliar o trabalho de outras pessoas. Né? Olhando de fora, Aldino, de fora. né? Eu, na verdade, assim, como agora eu falo como pomerodense, né? Não como candidato, como pomerodense. Para mim, as duas partes erraram um pouco. Né? Você fala do Legislativo e Executivo? Legislativo e Executivo. As duas partes erraram um pouquinho, sabe? Faltou um pouquinho de diálogo. O maior problema eu vi quando se rompeu de vez, quando deu a CPI e CPP. Eu sempre digo assim, hoje o vereador, ele é o quê? Ele é um representante do povo, ele é um fiscal do dinheiro do povo. Então, nunca foi bem explicado ao povo, na verdade não conseguiu nem descobrir quanto foi o investimento do Executivo na obra e quanto foi o gasto do Legislativo com a CPI e CPP. Então, eu sempre digo o seguinte, se você for lá defender o dinheiro do povo, o Executivo errou, quanto foi o erro? Tá, e quanto nós vamos gastar com essa CPI e o CPP? Porque quem pagou, vai pagar a conta, pagou a conta, foi o povo. Então lá, eu na minha visão, devia ter chegado, chamado o prefeito, o executivo, chega aqui, vamos conversar, o legislativo, vamos sentar, chama a promotora, a legalidade, o que você pode fazer para não fazer errado. Né? Prefeito, o senhor errou, o senhor gastou um dinheiro que não poderia ter gasto, né? Mas foi pouco, nós vamos apenas lhe puxar a orelha, você vai ser devolvido o dinheiro para os cofres públicos, nós não vamos fazer nenhuma CPI e CPP, só que é o seguinte, o senhor não pode errar de novo, porque daí o senhor vai pagar pelos seus erros. Né? Então, eu sempre digo assim, você é defensor do dinheiro público, mas você também não pode gastar mais do que foi gasto lá. Então, você está gastando além da conta. Então, será que era viável? Então, eu vejo que Pomerode acabou perdendo depois de lá, porque não houve mais união entre ambas as partes, né? Então, para mim, errou as duas partes. A ruptura, será que já não aconteceu antes dessa
Já não até tá- para chegar nessa Sim, CPI, sim, nessa sim, CPP, quem acompanhou, você acompanhou um Sim. pouco e você sabe que era uma proposta válida antes, né? Mas houve uma ruptura total de alguns membros de dentro da administração Sim. e não foi do prefeito. Não. Foi mas como o prefeito é o gestor, como você acabou de Eu falar falei. anteriormente, Sim. aconteceu alguns membros que não deixaram talvez tanto do executivo como do Sim. que houve essa ruptura anteriormente até a CPP. Sim. Quem participou um pouquinho dos bastidores, e eu acredito que você tenha sim, participado, né, Aldino? Por isso que eu digo, lá foi a gota d'água, né? Mas antes já não estava, já estava meio Sim. rompido, tá? E como nós tínhamos falado antes, quem é o gestor é o prefeito. Então, ele que trouxe o secretariado dele, ele que tinha que ter visto o erro, né? Né? Mas às vezes eu digo assim, não justifica você fazer um outro erro em cima daquele erro, Sim. né? Então, isso eu queria dizer só. Mas lá, quem era o maior responsável é o prefeito, porque ele que contrata a sua base, né? Que trabalha com ele lá, né? O secretariado dele, né? Então, foi um erro já, mas depois disso nunca mais funcionou direito, né? Então, Pode ter comprometido, então, o trabalho, Aldino, dos dois poderes, é isso? Exatamente. Então, é um trabalho que eu sempre, às vezes, eu brinco. Então, não é, a gente já vê o que não podemos fazer, né? E Aldino, agora, atual prefeito, que é do seu partido, o prefeito Alvo Nicolodelli, perdeu a eleição, né? E entrou o prefeito Elécio Erso com a vice Gladys. E o partido, vocês, a princípio, né, podemos dizer, não podemos afirmar ainda que seja uma oposição na política. Daqui a pouco, eu não vejo isso muito como oposição, eu vejo mais como, vocês não são do mesmo partido. Vejo hoje que dentro do mesmo partido também há discussões de não concordar com, podia ser os aliados, né? Mas como é que você vai avaliar essa situação do partido PMDB, no caso você e o vereador Marcos Dálmata, que seriam, a princípio, oposição ao prefeito Hércio e Gladys, mas que às vezes não dá para afirmar ainda, pode-se afirmar, vocês serão oposição, ou não vamos afirmar nada disso nesse momento? É que assim, eu sempre digo o seguinte, que às vezes, antigamente, dizia que era uma oposição, sabe? A PMDB, na época era a Arena, era uma oposição muito grande e tal. Hoje, como eu sempre venho falando na minha campanha, coisa e tal, eu preciso estar preparado com o meu prefeito e com o Hércio, sabe? Com o Rolf e com o Hércio. A gente não sabe quem vai ganhar, né? Então, às vezes, falam, vocês são dois oposição. Eu também não vejo como oposição. Porque eu sempre digo o seguinte, o Aldino não deve nada para o Hércio. O Hércio não deve nada para o Aldino. Mas nós dois, sim, devemos sim à comunidade. Perfeito. Nós fomos eleitos pelo povo. Então, nós devemos a eles respeito, responsabilidade, inclusive. Então, oposição, eu não vejo oposição. Se o projeto não vem de encontro à comunidade, nós teríamos que ser contra. Nós não podemos ser a favor contra o município. Nós fomos eleitos para ser fiscais, né, com dinheiro público, né? E quando o projeto for bom, nós precisamos ir junto com o projeto, porque ele vem de encontro à comunidade. Nós não podemos ser contra a comunidade. Aí entra de novo quando eu falei antes que o Aldino ele quer fazer uma pequena diferença. É fazer a política com inteligência. Quando é de valia para a comunidade, você tem que ser a favor. Mesmo sendo do vereador A ou B ou C. Não é do nosso time, vamos supor. Mas hoje, a partir do dia 1º de janeiro, nós somos um time só, né? Então, se for outro vereador dizer, não, eu tenho um projeto tal, vem a Câmara de Vereadores, que é de valia para a comunidade, por que você vai ser contra? Tu não pode ser contra. Às vezes eu sempre falo assim, que às vezes você anda na rua e tal, mas o pessoal, o vereador sim e tal, briga tanto, ficou 4 anos brigando, eu digo, reclamando e tal, falando mal do executivo, mas eu digo, 100% você não era. Você nunca era 100%. Ninguém é perfeito, mas 100% você não era. Então eu digo, e esses erros nós do PMDB não queremos cometer. Se antigamente tinha essa oposição, mas hoje a gente vê, eu principalmente com o Marcos, nós já conversamos, nós vamos ser a comunidade, representar a comunidade, não ser oposição. Se o projeto for bom, nós somos a favor sim, nós vamos ser a favor, porque vem de encontro à comunidade. Por isso que a comunidade confiou o voto no Aldino, que ele vai representar o povo lá dentro. Mas se a gente analisar e ver que realmente não é
de valia para o povo, né, não vai de encontro à comunidade, a gente não pode ser a favor. Mas não é ser oposição, é quando a gente vê que o projeto não é de valia para a comunidade. Aldino, quem acompanha, né, eu faço cobertura, o Jornal do Pomerode já está há quase 18 anos no mercado, eu acompanho algumas eleições já, e a gente vê que alguns vereadores, dependendo de quem é o prefeito, ele muda o seu voto durante o seu mandato. Se o prefeito é contra ele, seria oposição, você vota daquela forma. Quando o prefeito é da sua situação, você acaba mudando seu voto. Eu acho isso muito estranho. Eu pude observar ao longo desses anos todos, vereadores que tinham uma atitude, não pode aumentar a água do Samai. Não pode porque isso já está caro e tal. Aí quando o prefeito é da sua situação, vem um projeto de lei, o cara vai lá, aí o vereador lá vai ter que defender. Não, porque a gente precisa, porque e tal. Mas, puxa, ele esqueceu do voto que ele deu há 2 anos, 3 anos, ou há 8 anos. A memória é curta do povo, que às vezes vota em pessoas que não merecem. Não acho que esse é o caso de Pomerode, eu vejo que Pomerode realmente, ela, na sua classe política, ela é não tem nenhum escândalo absurdo, alguma coisa assim. Eu vejo que a nossa classe política é muito respeitosa com a comunidade. Sim. Pode com alguns erros e tal, mas não vejo muito de levar vantagem, essas coisas. Mas isso me chama muita atenção, que eu falei, puxa, mas aquele vereador, há 3 anos atrás, votou contra esse projeto. E hoje está aqui defendendo ferrenhamente, só porque o prefeito é outro. Então, Aldino, isso é uma coisa que me chama muita atenção e você vai reavaliar também, tipo, hoje talvez você vote contra esse projeto, mas daqui a 4 anos volte um prefeito que é da sua coligação. Agora o cara vai botar o aumento não, agora eu vou ter que defender. Vai tomar cuidado com isso, Aldino? Vou tomar. Inclusive, essa tua pergunta, eu já tinha comentado com uns amigos meus, eu já falei com eles assim o seguinte, eu disse, hoje, nós temos aí 4 vereadores que se elegeram, né? 4. 4, né? Eles têm que ter mais responsabilidade do que nós. Eles têm a mais responsabilidade do que nós. Não vou dizer, as responsabilidades são iguais. Só que já vem de encontro à sua pergunta, que eu até comentei. Porque hoje você vai ser contra, amanhã quem é meu prefeito, você é a favor. Mas por que você vai ser a favor? Só porque é teu prefeito? Então você não está sendo honesto com o teu eleitor. Né? Você está sendo honesto com o seu partido só. Por isso que eu digo, hoje não é o partido que faz o candidato ser um bom ou um mau candidato. É o candidato que faz o partido ser um partido bom ou ruim. Então eu sempre vejo dessa maneira. Não é o partido que faz o candidato. É o candidato que faz o partido ser um partido bom ou não tão bem. Né? Então eu sempre vejo assim, hoje você tem que ter a responsabilidade lá dentro. Quando o projeto for de encontro à comunidade, você tem que ser a favor. Certo. Você não pode ser contra a comunidade. Jamais. Por isso você foi eleito, né? Então, hoje eu vejo assim, está na hora da política, a classe política mudar, pensar nessa maneira. E eu estou vendo que cada vez mais está se estreitando a classe política e ela está já avaliando esses lados, que é bom ou não é. Não só vê por causa do partido, o lado partidário, tá? Ele vê assim, o lado da comunidade. E isso que é importante, que hoje não posso ser contra, e amanhã, quando o meu prefeito ganha, eu vou ser a favor. Aí eu vou sair na rua, a comunidade me questiona assim, mas por que você foi a favor agora? Lá você foi contra, só porque mudou uma vírgula? Não é assim que funciona a política. Então, eu sempre digo, o Hércio pode ficar tranquilo, eu vou estar junto ao lado da comunidade. Eu não vou estar contra o prefeito. Se eu estiver contra o prefeito, vou estar contra a comunidade, porque assim a comunidade o quis. Né? Eles que elegeram o prefeito, o Hércio. Não foi o Democratas que elegeu o Hércio, foi a comunidade que elegeu. Né? E não foi o PMDB que elegeu o Aldino, foi a comunidade. Nós apenas representamos uma sigla partidária. E se a sigla partidária for boa, é porque o candidato é bom. Não é porque a sigla partidária ela é boa, é porque o candidato é bom. Né? O vereador é bom, o prefeito é bom. Então, assim que funciona a política, assim eu vejo a política. Então, eu estou a favor da comunidade. Se o projeto for bom, se vai de encontro à comunidade, porque o Hércio fez isso, fez aquilo, porque os vereadores foram a favor, os do PMDB não foram contra, mas não vamos ser contra a comunidade. Eu sempre digo assim, nós nunca vamos ser contra a comunidade, vamos ser sim a favor da comunidade. E se o projeto for bom, vai ter o meu apoio. Aldino,
Como é que você avalia a gestão de Rolf Nicolodelli, nesses 4 anos que ele foi a prefeito, é prefeito da nossa cidade ainda, né, até 31 de dezembro de 2016, mas como é que você avalia a gestão dele? Boa, eu avalio como boa. Eu nunca vou dizer um 10, né? Porque o 10 você nunca atinge. Na tua vida pessoal, política, você nunca atinge o 10. Eu sempre digo assim, você pode dar um 8 para ele, né? Porque o 10 você nunca atinge. Ninguém atinge o 10. Porque se você dizer, eu tenho a perfeição, voltando antes, quando a gente falou assim, em votos, né? Eu tenho 1.500 votos. O tombo é muito grande. Então, você tem que ser uma pessoa realista. Eu vejo como uma boa administração. O Rolf, para mim, ele fez uma boa administração. Inclusive, ele, como a gente viu nos bastidores, a gente viu pagando as contas, administrando, porque a arrecadação do município caiu. Você sabe, hoje o Brasil, cada vez menos dinheiro está entrando nos cofres públicos. Inclusive, eu vi de novo, foi essa semana, eu vi no portal da Globo, lá, o prefeito do Rio de Janeiro pediu um apoio ao presidente Temer, porque a cidade do Rio de Janeiro está ingovernável. Então a gente vê municípios vizinhos aqui, eles estão preocupados demais, sabe? Que eles não sabem mais onde é que vão conseguir, como vão conseguir pagar as contas, né? E nesse fator, o Rolf, ele está conseguindo administrar bem ainda o município, fazendo umas obras aqui, uma obra ali, né? O que ele não conseguiu fazer é pavimentação. Pavimentação, realmente, ele não conseguiu fazer muita. Ele fez algumas pavimentações, mas não uma rua assim de grande porte, de expressiva, né? Uma rua expressiva, assim, Então, faltou uns detalhes, porque ninguém chega à perfeição, né? Mas, em contexto geral, assim, ele foi um bom prefeito. Eu vejo, assim, que ele não deixou a desejar, assim, como administrador, né? Faltou um pouquinho o lado político dele, sabe? O lado político dele que faltou um pouquinho. Porque hoje você sabe que a comunidade, ela quer conversar com o político, com o candidato, com o vereador, com o prefeito. E se você fazer esse trabalho antes, você precisa fazer depois. Você fazendo antes e depois não, você perde a credibilidade da comunidade. Então, a comunidade vai dizer assim, eu votei nele, antes ele estava com a gente, agora ele está eleito, ele não aparece mais, ele não está mais junto com a gente. Então, o lado político, sim, lá ele pecou, não um pouco, bastante. No meu modo de ver, ele pecou bastante. Mas no lado administrativo, ele foi um bom prefeito. Para mim, ele foi um bom prefeito. Ele conseguiu administrar, com toda essa crise que estava, ele soube administrar Pomerode com bastante respeito à comunidade, sim. Aldinho, o que você espera de Hércio Gladys como prefeito nos próximos anos? Olha, eu espero que eles façam um bom governo, porque, primeiro que eu vejo que essa briga com o Legislativo, Executivo, ele não vai ter tão grande, né? E assim como ele já foi prefeito, ele já tem uma boa visão política do município, ele sabe o que precisa fazer, onde buscar recursos, como falar com os vereadores também, né? E como eu já falei, eu não vou ser contra a comunidade, né? Então, se for de encontro à comunidade, a gente está junto, né? E por isso que eu vejo que ele vai fazer um bom mandato. Lógico que a comunidade não vai pensar que ele já vai começar a virar Pomerode já os primeiros anos. Por quê? Porque a crise está aí. Não é só com o Rolf que a crise está aí. Ele também vai pegar essa crise, ainda que o dinheiro não está entrando de uma maneira assim que você precisa ter, que você acha que vai vir o dinheiro. Então, não é, eu sempre brinco assim, não é você pegar uma varinha mágica, você bater na cidade de Pomerode e ela vai virar um brinco. Não vai ser assim. Inclusive, nós ainda temos probleminhas aqui que tu sabe que hoje o dinheiro está pouco, você mal e mal consegue pagar as suas contas, que nem voltando a falar antes, a gente vê municípios vizinhos, eles não sabem como vão fechar as contas, né? E, inclusive, esses tempos atrás, estava conversando com um amigo meu, do município vizinho, ele disse, primeira vez que eu votei fora do meu partido. Eu digo, mas por quê? Não, primeira vez que eu votei fora do meu partido, eu não votei no meu partido. Mas o teu partido não está no atual governo? Está. E ele não fez um bom mandato? Fez. Mas eu votei fora do meu partido. Mas digo, mas por quê? Porque ele em 4 anos não vai fazer nada. Ele não vai conseguir, ele vai ficar 4 anos pagando as contas. Inclusive, isso que eu quero também vejo em Pomerode, porque o Rolf hoje praticamente não deixou dívida. Então, eu vejo assim, começa por Pomerode. Não venha querer, no último ano, fazer um monte de financiamento para o próximo gestor pagar. Seja capaz e faz antes. Porque no último ano, o Aldino não vai ser tão a favor também.
Porque não adianta o Aldino fazer, no último ano, fazer um monte de financiamento, fazer empréstimo, fazer umas ruas, e o Mani ganhar depois a eleição e ficar pagando as contas do Aldino. Eu não acho justo. Então, precisamos sim cuidar nesses detalhes. Eu acho que se todos os municípios começarem a enxergar dessa maneira, a política, ela também vai ser bom para você depois. Porque quando eu ganho uma prefeitura, eu for eleito prefeito, eu pegar uma prefeitura, ela andando, é bom, é saber continuar o caminhar dela. Agora, se eu pegar uma prefeitura endividada, eu vou ficar 4 anos pagando, aí vai dizer, o Aldino foi um bom prefeito, mas o Mani não foi um bom prefeito. Mas será que foi o Mani que foi um mau prefeito? O Aldino que foi um mau prefeito, que deixou dívida para o Mani pagar e não conseguiu. Aí entra uma crise e você não consegue fazer nada. Aí quem que foi um bom prefeito? Foi o Aldino ou foi o Mani? Então precisamos começar a cuidar desses detalhes, né? Para o próximo gestor não pagar os meus erros. Mas ele fez. Não, ele fez, mas o próximo está pagando o erro dele. Então, eu sempre vejo a política de uma maneira diferente. Eu vejo assim, você fazendo uma boa administração, você consegue fazer um bom trabalho, mas também não vamos deixar dívidas para o próximo prefeito pagar, porque daí ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas eu vejo o Hércio, ele tem uma boa visão administrativa, o Hércio já foi um bom prefeito também, né? Ele não foi um 10, mas um 8 também, porque eu digo assim, o Aldino nunca vai ser um 10, um vereador nota 10, nunca vai chegar à perfeição. Mas precisamos sim errar o menos possível. E essa é a minha visão da política. Eu vejo o Hércio e a Gladys fazer um bom trabalho, para Pomerode também, e eu acho que todos os vereadores também, eu falo por mim, né? Eu fui eleito pelo povo, vou trabalhar pelo povo, e aí sim o povo vai saber reconhecer se o Aldino foi um bom vereador ou um mau vereador. E se o partido, eu sempre digo assim, se o Aldino for um mau vereador, o PMDB também não foi um bom partido, porque o candidato dele não foi um bom candidato, um bom gestor, sabe? Então eu sempre digo assim, não é o partido que faz o candidato ser um bom, né, candidato, é as pessoas que fazem o partido ser bom ou ruim. Aldino, adorei o papo que a gente teve aqui, escutamos o teu jingle. Você realmente é um vereador que está bem esclarecido sobre como é que tem que ser a sua atividade parlamentar para o próximo ano. E quero parabenizar pelo seu preparo e dizer que realmente desejar a você que faça um belíssimo mandato. E fica nossas câmeras aí à disposição, Aldino, para suas considerações finais. Realmente, primeiro eu preciso assim, agradecer a Deus que me deu a vida, porque sem Ele nós não somos nada, né? Então, precisamos sempre agradecer. Eu digo, todo dia a gente precisa agradecer a Deus. Inclusive, agradecer minha família, inclusive minha mulher, né? Em especial... Como é o nome dela? Dona Marlene, eu sempre digo Dona Marlene, que patroa. A patroa que manda lá em casa, né? Porque eu sempre se falo, do lado de um homem, grande homem, sempre existe uma boa mulher, né? Então, do jeito que elas estão na nossa frente, né? Na nossa frente. Nos guiando. Exatamente. Porque hoje você sabe, você enfrentar uma campanha política, ela é muito desgastante, né? Inclusive, então, você precisa do apoio da família, né? Então, e a família é importante, né? Mas eu sempre digo, Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar é a família, né? E por isso que a gente precisa agradecer também a minha família, a minha esposa, a Marlene, os meus filhos, o Alex, o Arthur, né? E, inclusive, abraçar os meus 824 eleitores que confiaram o seu voto no Aldino, que pode ter a certeza que o Aldino vai representar bem esse voto, a confiança de vocês, e esse respeito eu quero ter com vocês aí durante esses 4 anos. E aos meus amigos que foram a minha base da minha campanha, né? Eu sempre digo, a minha base foi os meus amigos. Então, meus amigos, se sintam abraçados, e a todos do Jornal de Pomerode, que acompanham o Jornal de Pomerode pela internet, sintam-se abraçados e até mais. Aldino, obrigado aí, bastante sucesso para você. Obrigado, mano. Como vereador. Gente, esse foi o Aldino Oderbur, então, que deu essa longa entrevista, mas muito realmente esclarecedora, com ideias muito boas. Obrigado, Aldino, e até mais.